Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes e esse é o Me Conta Aí, um canal para a gente poder conversar sobre a vida de um brasileiro na Espanha, mas também sobre diversos outros assuntos ligados a trabalho, estudo, oportunidades. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o NIE, que é o número de identificação de estrangeiro e é basicamente o CPF de qualquer estrangeiro aqui na Espanha. Assim como no Brasil, você aqui precisa de um número de identificação para praticamente qualquer coisa que você for fazer. Desde abrir conta no banco, fazer inscrição num curso, fazer compras na Amazon, arranjar um trabalho, você precisa desse número. Só que existem algumas regras para você poder ter direito a tirar esse número. Não é basicamente, eu vim morar na Espanha, ilegal, e eu vou solicitar o meu NIE. Não. Então, o primeiro caso são os cidadãos da União Europeia. Então, minha esposa, por exemplo, que tem cidadania italiana, ela tem direito de tirar o NIE. O segundo caso são pessoas que têm um vínculo de trabalho aqui na Espanha. Então, você já veio com um contrato de trabalho e aí você vai ter um NIE para poder te identificar na Seguridade Social aqui. O terceiro caso são os demais vistos, como visto de estudante, que você vai tirar o visto antes de vir. E o quarto caso, que é o meu caso, é familiar de cidadão residente. Então, pelo fato da minha esposa ter direito de residência aqui, eu consigo me vincular a ela, enquanto ela estiver na Espanha, eu também posso permanecer aqui. E aí nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como foi a nossa história para tirar o NIE aqui. É bem importante reforçar isso que é a nossa, por quê? Antes da gente vir para a Espanha, a gente assistiu vários vídeos de diferentes pessoas e estava meio em dúvida porque cada pessoa contava mais ou menos uma história diferente. E infelizmente é isso que acontece aqui na Espanha. Você tem a legislação, mas vai muito do bom humor, da atenção e da disposição da pessoa que está te atendendo sobre o que ela vai te cobrar, o que ela vai te perguntar. Então, para começar o processo, você precisa de uma cita prévia. Tudo aqui na Espanha você precisa dessa cita prévia, que é nada mais do que um agendamento. Então você vai entrar no site da administração pública, eu vou deixar ele aqui na descrição dos comentários, vai escolher a cidade em que você vai fazer o processo, você sempre tem que fazer na cidade em que você vai morar, e aí vai solicitar qual é o trâmite, qual é o procedimento, ele vai te dar a disponibilidade de datas. Só que a disponibilidade dificilmente é imediata. Quando a gente veio foi final de maio, se eu não me engano a gente já solicitou a data, estava em final de março ou início de abril, que a gente conseguiu para junho a data. Então se você está pretendendo vir, já se prepara aí para pelo menos 2 meses antes, ficar verificando quando são liberadas essas datas, quando vai ter datas disponíveis, de preferência para mais ou menos 1 mês depois que você chegue. Para a solicitação do NIE, você vai na estrangeria, que é basicamente o prédio onde se resolve todos os problemas, todos os trâmites de estrangeiros que estão na Espanha. E para ser atendido, você precisa dessa cita prévia. Mas eu e a Lisa, quando a gente chegou lá em Málaga, a gente foi meio cara dura e foi lá para tentar pedir informação. Até para confirmar quais eram as taxas que a gente tinha que pagar, os documentos que tinha que levar, se a gente já estava meio organizando tudo. E aí quando a gente chegou lá, uma moça não queria atender a gente, mas a gente insistiu ali, e aí ela falou, não, tudo bem, o que vocês precisam? E aí a gente explicou, falou, olha, ela é italiana, a gente tá vindo morar aqui e a gente precisa tirar o NIE e a residência. E aí ela falou, tá, você vai entrar na internet, pedir a cita que a gente já tinha pedido, preencher o formulário e pagar a taxa. E a gente aproveitou e perguntou, poxa, eu sou brasileiro também, eu faço esse mesmo formulário, porque a gente tinha visto na internet que como eu era brasileiro sem cidadania, eu teria que esperar sair a residência da Elizabeth para poder entrar com o processo, mas a gente resolveu tentar, né? Vai que por algum milagre, por sorte, a gente conseguia antecipar o processo. E aí ela pegou e falou pra gente, não, sem problemas, a única coisa que você vai precisar fazer é apresenta tudo isso e você vai trazer uma cópia completa do seu passaporte. A gente estranhou, mas falou, beleza, né? Vai que, como a gente viu que o processo é diferente em cada lugar, vai que aqui é assim. Aí a cita da Lisa estava para uns dias depois, a gente foi lá então, e aí lembra que eu te falei que depende muito do humor, depende da disposição de cada pessoa as informações? Acabou que na hora de ser atendida, quem atendeu a gente foi a mesma mulher que deu informação uns dias antes pra gente que eu poderia levar minha documentação. E aí, na hora de tirar o NIE da Lisa, ela, por que você quer esse número? A gente já tinha visto pela internet que era bom a gente evitar falar que, porque eu tô vindo morar, vou procurar emprego, ou, eu vou estudar se você não tem uma comprovação. Então a gente falou que era para abrir uma conta no banco. Aí ela só pediu para a Lisa identificar qual banco que era o endereço, botar o telefone. Ela pegou na internet ali o endereço de um banco que a gente tinha ido, no Santander. Já pegou os dados da Lisa, preencheu o formuláriozinho. Aí ela falou, não, tá lançado aqui, aí daqui uma semana você vem
que você vai ter o seu NIE. Aproveitando, como ela já tinha falado pra gente uns dias antes, né, que eu podia levar minha documentação, a gente apresentou também, ela falou, não, você é brasileiro, você não pode tirar direto. Aí ela falou pra Lisa, mas olha que legal, agora que você vai ter o seu NIE, você arranja um trabalho, assim que você arranjar um trabalho, você vem, pede sua residência e aí já pede o NIE dele também. Então acabou que a gente pagou a minha taxa indevidamente e descobriu que realmente tinha que seguir o processo. Uma semana depois, voltamos na estrangeiria, você dá o seu nome ali, o nome da Elizabeth, e eles te entregam um NIE que nada mais é do que uma folha, um papel impresso mesmo, que vem com um número e um carimbinho ali. E ele vem falando que esse número ele é provisório, esse documento ele é provisório. Então, com esse número, você já consegue se registrar na Seguridade Social, já consegue fazer algumas coisas, colocar como seu número de identificação, mas, por exemplo, para um trabalho ou para abrir uma conta no banco, ele não é válido, porque ele não é um documento oficial, ele é uma impressão. Para se tirar o documento, você precisa fazer a residência. E aí é justamente na residência que às vezes o pessoal tem maior dificuldade, porque ele é um processo um pouco mais complicado e mais chato. Para fazer a residência, você tem que pedir de novo uma cita também, pelo mesmo site lá, você muda o trâmite e pede uma cita, e você tem que apresentar alguns documentos. O primeiro deles é o empadronamento, que é basicamente uma folha da prefeitura informando que você se cadastrou como um residente nessa cidade. Para isso, você precisa de um contrato de locação, ou, se você estiver morando com um amigo, com um parente, que a pessoa que é responsável por esse contrato vá até a prefeitura com você e declare que você está morando na residência. Esse processo ele varia de cidade para cidade. Lá em Málaga, a gente fez o processo todo e demorou um mês para poder receber a folha do empadronamento. Enquanto aqui em Valência, quando a gente mudou para cá, a gente já pegou, marcou a cita, foi lá e tirou no mesmo dia o documento. E aqui, inclusive, ele pode ser atualizado pela própria internet. Então, você precisa do empadronamento e aí você precisa demonstrar também meios de sobrevivência por pelo menos um ano. Nesse meio de sobrevivência, basicamente o mais comum, contrato de trabalho. A gente ficou procurando trabalho, eu comentei no outro vídeo, não achava nada de trabalho, já não era uma opção. A segunda opção era você comprovar renda, que você tinha um dinheiro guardado para sobreviver pelo menos um ano. E esse valor ele varia a cada ano, mas por mais que você tenha esse dinheiro, ele tem que estar ou na Europa, ou você precisa ter os extratos bancários traduzidos. E a gente não tinha isso. E aí, eu lendo a lei, fiquei estudando o que tinha de possibilidade, a gente resolveu tentar uma outra alternativa, que é ser trabalhador por conta própria, que é basicamente ser autônomo. Então a gente pegou o NIE da Elizabeth, registrou na Seguridade Social pela internet e lançou ela como autônoma para ela, assim como no Brasil um MEI, você recolhe mensalmente um imposto, mais ou menos 65, 70 euros, e a gente registrou ela como repartidora, que é entregadora, né, para poder até fazer entregas do Uber, do Deliveroo, da Amazon, que ela inclusive chegou a fazer uma marcação para poder mostrar ali, se precisasse, que ela estava fazendo uma entrevista para a entregadora. Aí a gente juntou essa documentação, como a gente nunca tinha visto ninguém falar da questão do autônomo, estava com um pouco de medo, mas chegamos para ser atendidos, apresentamos toda a documentação, foi um homem que atendeu a gente dessa vez, e basicamente a única pergunta que ele fez para Elizabeth era, você é autônoma? Ela, sim, sou. Tudo bem. Já pegou a documentação, escaneou o que tinha que escanear, digitou e entregou na mesma hora o que eles chamam de tarjeta verde, que é um cartãozinho, é uma folha impressa, ele põe lá, imprime já com os dados da Elizabeth, e ele é uma autorização de residência temporal válida por 5 anos. Já destacou ali e a Elizabeth já saiu com a residência dela. E esse documento ela precisa carregar com ela o tempo todo para apresentar junto do passaporte aqui na Espanha e na Europa em geral. Aí ficamos aliviados, poxa, saiu a residência dela, então é hora de pedir o meu NIE, porque lembra, só depois que ela é residente que eu posso pedir como familiar de residente. A gente conseguiu uma cita para agosto, e aí quando a gente foi, manteve o recolhimento da Elizabeth como autônoma, porque ela não tinha contrato de trabalho ainda. Então a gente ficou pagando ali uns 4 meses, mais ou menos 5 meses, a questão dos 60 e poucos euros. E aí a gente apresentou essa documentação ali e tecnicamente eu deveria ter o meu NIE na mesma hora, porque já não era na estrangeiria, era na polícia. Mas o sistema estava completamente fora do ar e o menino falou que eu ia receber uma mensagem por SMS para me informar que eu podia ir lá buscar o meu NIE. Aí ele me deu um protocolo e eu fiquei esperando. Acabou que foi quase uma semana, isso foi na sexta-feira, deu na quarta ou quinta-feira, não tinha chegado nada.
resolvi pegar e ir lá na polícia para poder perguntar se tinha saído alguma coisa, já que eu não tinha recebido nada, porque eu liguei e o pessoal falou que não dava para resolver nada por telefone. Cheguei lá na polícia, apresentei o meu nome, viram que realmente não tinha saído ainda o meu número, mas o policial já digitou, o sistema tinha voltado, ele digitou lá na hora e imprimiu o meu número de NIE. E ele é basicamente igual ao que a Elizabeth tirou, que era aquele papel com o número inscrito. E aí com esse NIE eu já consegui dar entrada na minha Seguridade Social, peguei o meu número do INSS lá e com isso eu pude começar a trabalhar no emprego que eu tinha recebido a proposta aqui em Valência. E aí como eu tinha o contrato, a oferta de emprego, a gente já conseguiu dar entrada no meu processo de residência, que foi mais ou menos igual ao da Elizabeth. Tinha que apresentar o contrato, aí eu tinha que apresentar meu certificado de matrimônio e tal, toda a documentação ali, e a gente deu entrada nesse processo em Málaga poucos dias antes de se mudar para Valência. Acabou que esse processo de residência foi muito mais complicado do que eu esperava, porque eles têm 90 dias para te dar uma resposta do processo, então foi basicamente com quase 90 dias ali, em dezembro só, que eles mandaram uma mensagem pelo sistema que eu tinha que apresentar a documentação do nosso casamento. Eu tinha apresentado já o certificado traduzido e o certificado original de casamento quando eu dei entrada. Então o que eu fiz? Tirei um scanner de novo dos dois e apresentei. E aí mais ou menos um mês depois só me chegou a mensagem que o processo tinha sido negado, sem mais informações, sem informação em lugar nenhum. Eu já estava morando em Valência, liguei lá em Málaga e aí me explicaram que o documento que estava faltando, como a gente estava casado há menos de um ano no papel, tinha que ser o registro de casamento da Itália. Pedimos esse documento da Itália, pagamos um valor ali, ele chegou, fui para apresentar e eles, não, se você quiser apresentar, você tem que vir para Málaga para apresentar pessoalmente. E aí a gente já morando em Valência, não valia a pena ir para Málaga, porque se precisasse de novo de apresentar a documentação, eu teria que ficar indo para Málaga. E aí o policial falou, quer saber? Faz o seguinte, você está em Valência, começa um novo processo aí. E foi o que a gente fez e eu estou nesse processo. Mas eu vou deixar para contar um pouquinho mais num próximo vídeo, porque é um processo que vale a pena um vídeo só, para vocês entenderem um pouco da documentação, um pouco do quais são as dificuldades, quais são as etapas. O meu processo estava correndo mais ou menos na época do coronavírus e eu ainda não recebi a minha tarjeta de residência. Então eu vou deixar para fazer esse vídeo do processo assim que eu tiver, que deve ser provavelmente em um mês. Mas voltando ao tema principal, que é o NIE, fiquem atentos, lembrando que sempre, a pessoa que tem direito ao NIE é quem já tem um contrato de trabalho, ou vai vir estudar e já tem visto, ou quem é cidadão da União. Essa pessoa tira o NIE, ela tira a residência para que aí o marido, a esposa, os filhos possam tirar o NIE deles em seguida. Eu estou deixando na descrição do vídeo também a página com informações sobre as regras para se retirar o NIE, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem, vai ser um prazer a gente poder conversar. E aí, você tem mais dúvidas, tem mais temas que você gostaria de saber? Me conta aí. Muito obrigado e a gente se vê.